Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Alexandre. Seja bem-vindo a mais um vídeo ao canal Sextec Informática. Hoje nós vamos dar sequência à nossa certificação, terminando o objetivo 103.2, se a memória não me trai, é esse 103.2, certo? Onde vamos continuar do restante dos nossos comandos para fechar aquele objetivo e a gente partir para o próximo objetivo, tá bom? Então veja só, inicialmente o que a gente tem que observar, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou aumentar a fonte ao que puder, porque aqui vai ser bem mais simples do que trabalhar, aqui não precisa dar zoom nesse negócio. Então vamos lá. Então deixa eu virar aqui um super usuário, porque o arquivo que eu vou mostrar ele é meio grande. Ah, não preciso não, tem um arquivo grande aqui também. Então vamos vamos limpar aqui a tela. Então eu vou botar aqui, ó, cat, eu vou pegar um log do Apache, do servidor web Apache, catalina.alt. Você vai ver que ele vai passar as informações numa velocidade assim que nós não conseguiremos ver, tá? Café para vocês? Então, para evitar esse tipo de coisa, você precisa procurar alguma coisa no log, coisa assim, existe um comando chamado less, que o que você tem que fazer é apenas apontar para esse arquivo, e o less, ele vai preencher o tamanho da tela, ou seja, a tela está aqui, ele vai preencher esse tamanho da tela aqui, de acordo com a tua tela, e ele vai permitir com que você faça uma coisa muito simples, eu consiga paginar dentro desse próprio arquivo. Então eu começo a analisar, pressiono barra de espaço, ele vai repaginar, seta para baixo, seta para cima, page down, page up, tecla enter, usar a barra de pesquisa, certo? Eu posso botar um termo aqui para pesquisar, botar aqui envio, e ele vai achar para mim, tá certo? E permitam que você avance e volte no mesmo texto. Ah, eu procurei alguma coisa que eu estava paginando, de repente quando eu olhei a paginação passou, eu falei, caramba, vou ter que voltar isso. Num arquivo grande como esse, o voltar isso significa que eu vou ter que retornar para o início do texto e fazer tudo de novo. Não é uma recomendação. Porém, ele não sai automaticamente da tela. Ele simplesmente prende a tela e vai sair com um comando Q. Certo? Esse é o nosso amiguinho less. Outro cidadão, e aqui eu vou fazer um exemplo aqui baseado nas minhas informações. Eu vou pegar aqui, pegar distro. Pronto, temos aqui alguns arquivos. Tá, deixa eu botar aqui -LH para poder ver o tamanho deles. Então veja só. Então aqui, ó, OpenSUSE Leap 888 MB, OpenSUSE Leap 15.1 DVD 3.8 GB, Windows 10 4 GB, Ubuntu 16.04, 16, 18.04, 1.9, Windows 7 3.4 GB. Então são arquivos extremamente grandes, mas por algum motivo, falta de espaço em pendrive, seja lá o que for, eu preciso pegar esse arquivo e transportá-lo para um outro lugar. Para isso, eu posso usar o meu comando chamado split. Então o que eu vou fazer com o split? Olha, split, você vai, com parâmetro -b, vai dizer para o split que ele vai dividir isso em tamanho de arquivos. Os arquivos são divididos em pedaços de tamanhos. Eu vou escolher o OpenSUSE para ele não demorar muito, o de 888 GB, para ele não demorar muito a fazer. Então vou dizer para ele o seguinte, ó, a cada 400 MB você vai dividir o arquivo OpenSUSE Leap 15.0 KDE Live. Deu ruim, eu acho que é o parâmetro. Agora. Então aqui ele vai trabalhar e vai pegar o meu arquivo. Vamos só observar o que ele está fazendo. Deixa eu abrir aqui o Dolphin aqui. A gente vê o que ele está fazendo, tá certo? Que esse aqui ele vai dividir o arquivo em alguns pedaços. Vou pegar aqui downloads, vamos pegar aqui distro, cadê distro, certo? E aqui nós vamos observar que ele vai gerar, está gerando já os arquivos, né? Aliás, ele já gerou os arquivos. Deixa eu explicar o que ele faz.
O parâmetro usado pelo split, ele quer o parâmetro que ele vai fazer, que pode ser "-b" para usar pela quantidade de bytes, mega, como queiram, ou "-l" para eu determinar qual a quantidade de linhas. Ao fim do arquivo eu posso dar um nome a ele. Vamos botar aqui OpenSUSE. Vou mandar ele executar, só que dessa vez ele vai executar incluindo o nome OpenSUSE na saída dele. Então estou quebrando o arquivo em pequenos pedaços para poder juntá-los depois. Pronto. Veja só o que aconteceu. Ele pegou e botou aqui, ó. Aqui em cima. OpenSUSE. O primeiro arquivo ele botou AA. O segundo arquivo ele botou AB. O terceiro arquivo ele botou AC. E assim sucessivamente até a chegada do fim do arquivo, tá? Então vamos pegar aqui o tamanho dos arquivos. Aqui, ó. 400 MB para um, 400 MB para outro e 88 MB para o outro. Porque eu botei o OpenSUSE. Se eu não coloquei o OpenSUSE, ele vai usar uma variável interna chamada X. Então ele vai botar XAA, XAB, XAC, XAD e todos eles para fazer, no final, separar os arquivos de acordo com o que você mandou. Isso pelo parâmetro "-b". Pelo parâmetro "-l" é a mesma coisa, a diferença aqui "-b". Vai usar o tamanho do arquivo e o "-l" usa a quantidade de linhas. Tá? Eu vou apagar aqui, porque não pode ficar com esse negócio aqui na minha... ocupando espaço aqui sem necessidade. Então vou botar aqui X. Pronto. Então aqui tivemos o nosso amiguinho Split rodando aqui tranquilamente. Então vamos fazer o OK nele aqui também. Certo? Vamos agora para o carro que tem um rapazinho chamado OD. O OD ele é um transformador. Vou dar um cat aqui no arquivo /fstab que ele vai trazer para mim, que está baseado em modo texto, certo? Quando OD, eu posso fazer essa mesma informação e transformar ele em binário, hexadecimal, X, O, octal, transformá-lo em H para hexadecimal, certo? Posso transformá-lo em C. Ele vai transformar isso em caractere ASCII, ele vai transformar o conteúdo daquele texto em um determinado formato de saída, hexadecimal, octal, ASCII, tá? Isso é útil para fazer a transformação de um dado para o outro. Se você observar aqui, deixa eu pegar uma aqui, deixa eu pegar para binário, pronto. Aqui é como a máquina enxerga o arquivo, tá? Comando próximo é o comando chamado cut. Vamos lá. O cut ele é um dos arquivos, é um dos comandos que eu acho mais importantes para filtragem de dados, para trazer a informação que eu quero. Eu vou dar um exemplo seguinte. O cut ele tem uma gama de parâmetros muito boa, mas o que é mais comum usá-lo é para trazer informações de acordo com uma coluna ou outra, porque ele usa uma coisa chamada delimitador. O delimitador, você só vai poder ver o delimitador se você enxergar a saída do teu comando. Por exemplo, vou botar aqui IP-add, que é para devolver o meu endereço IP. Eu tenho uma saída do comando. E daqui eu quero receber só o endereço IP, aquele aqui, ó, esse 192.168.0.1, por exemplo. Certo? Então eu quero trazer somente essa informação. Chega! Também trazer somente essa informação, eu preciso unir algumas informações. Alguns comandos que não foram nem passados ainda, que eu tenho que filtrar isso aqui através do comando grep. Certo? Isso aqui seria a informação que você poderia pegar, como eu também dar um cat aqui em /etc group, vai trazer todos os grupos que o sistema tem. Então, ao ver a minha saída, eu posso imaginar um delimitador, ou seja, aquela informação que eu vou trazer, aquela informação vai trazer determinado pela quantidade de campos que eu vou usar. Para eu poder dizer que campos são esses, eu preciso de um delimitador, um único caractere, e é o único caractere que tem essa função.
Nesse arquivo aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, VBox Guest X 464 e o nome é Alexandre na frente. O que isso quer dizer? É uma linha que tem uma configuração específica para dentro do meu sistema. E cada uma carinha desses tem uma função diferente. Se você for observar a função do delimitador, como ele pode ser qualquer caractere, inclusive o próprio espaço, observa que nessa linha que eu acabei de citar aqui, certo? Eu tenho um caractere que ele se repete no meio da linha. Esse seria o meu delimitador, a minha escolha. Aqui seriam os 2 pontos. Então eu botaria aqui, ó, cut menos D de delimitador, 2 pontos. E a cada vez que ele encontrar os 2 pontos, ele conta para a esquerda, gerando um número de campo. Então, de VBox Guest, encontrei o primeiro 2 pontos, ele vira o campo 1. Encontrei o segundo, entre um e o outro, vira o campo 2. Encontrei o terceiro, entre um e o outro, encontrei o campo 3. E encontrei o quarto, que seria o final do Alexandre. Se eu botar aqui "-F4" do arquivo /etc group, ele mostrará somente a coluna 4. Se eu chegar aqui e colocar no F, que é o campo de field 1,4, ele mostrará o campo 1 e o campo 4. Se eu botar aqui campo 1,4,3, ele vai eliminar o campo 2, que é o X. Então ele mostraria somente esses itens. Se eu quiser mostrar de 1 a 3, por exemplo, basta eu colocar uma sequência, que seria o traço de 1 a 3, e ele mostraria todo ele. O cut, ele é muito bom para fazer essa quebra de linha. Há outro tipo de filtragem, que é o grep, que é do próximo objetivo, ele vai aparecer, ele filtra uma linha, você clica com o cut e você corta essa linha, corta a linha até o fim, tá? Sed. Sed, ele é um manipulador de arquivos textos, certo? Muito parecido com o que nós estamos vendo. Como o TR, ele recebe uma função de muitos comandos. O TR é um deles, por exemplo. O TR não é feito para converter letras maiúsculas em letras minúsculas. Substituição, ele faz isso também, tá? Vamos voltar a usar o nosso amiguinho cat/etc/group. Então tá aqui, veja que todo mundo tá tranquilinho aqui com as suas letras maiúsculas, letras minúsculas e tal. Então eu vou botar aqui sed, vamos pegar aqui, abrir aspas simples. Vou dizer o seguinte, olha, você vai substituir o parâmetro S. Quando eu dei o sed, que eu tenho que dar uma expressão regular para ele trabalhar, certo? Eu tenho que informar ao nosso amigo sed o que ele vai fazer. Olha, você vai fazer uma transformação, você vai fazer vai trazer uma informação, você vai apagar uma linha, você vai ter que fazer alguma coisa. E para cada um item desse, o sed tem uma função. O S é de substituição, o D é de eliminar a linha, o E é de execução, o parâmetro I é de... tudo que o sed faz, ele faz em cima da visualização. Se você usar o parâmetro I, ele executa diretamente no arquivo, tá? Então, encontre toda a letra A minúscula e substitua pela letra A maiúscula. E aí tem uma coisa engraçada aqui, /etc/group. Opa, faltou alguém. Agora que eu esqueci de botar o delimitador no final, foi mal. Observa que está escrito aqui, ó, A, Alexandre. Melhor, vou botar o A não, eu vou mostrar uma coisa que é interessante com o sed. Vou botar o E minúsculo e o E maiúsculo. Veja que, neste caso em particular, da forma que eu passei, o E, essa palavra aqui, ó, VBox Guest, o primeiro E, ele fez o processo. Só que Alexandre tem mais 2 S e ele não fez esse processo. Por quê? Porque o sed, essa substituição, ele vai encontrar apenas no primeira instância. Se ele encontrar, ele vai fazer a execução do que eu estou mandando. Então, foi para a primeira linha e eu quero fazer com que ele substitua toda a linha. Eu tenho que colocar a cláusula G. Quando eu faço isso, aonde ele encontrar a letra, ele vai executar, certo?
substituição dele, tá certo? Esse é o SED. O SED ainda vai voltar aqui com o nível mais baixo, tá? Que aí lá é que eu vou mostrar os outros parâmetros que ele apresenta. Aqui é mais conhecimento, saber que ele existe é uma condição mais simples, tá? Esses três próximos comandos são baseados em compactação. O BZCat, o XZCat e o ZCat são aplicativos. Vamos botar aqui, ó, ZCat, tecla Enter, ele faz, olha, utilizado, data compressão não pode ser lida a partir de um terminal, use "-f" para forçar a descompressão, tá? Ou seja, o gzip usa o ZCat para tanto comprimir quanto para descomprimir. A mesma coisa acontece com o BZCat, a mesma coisa acontece com o XCat, tá? MD5. O que seria esse MD5 aqui, que vem nos objetivos? O MD5 é para gerar um hash. MD5 some uma hash MD5 do arquivo fstab, e ele vai trazer o hash desse arquivo, tá? Que, por sinal, é assim que detecta se o arquivo foi mexido ou não. Porque se o arquivo original, eu dei um hash em cima dele, e ele me traz um valor, eu posso executar aqui de novo e vai me trazer sempre a mesma informação. Mas, se eu mexer, se eu alterar esse arquivo, por qualquer coisa que eu coloque, ele vai dar um hash diferente. Veja só, vou criar um arquivo aqui chamado arquivo, dentro dele eu vou colocar o meu nome, Alexandre. Vou calcular o MD5 dele, MD5 sum, arquivo. Tecla Enter, ele me devolve isso aqui. Mas se por algum motivo eu chegar aqui e incluir qualquer outra coisa, um espaço, um caractere bobo, esse aqui foi alterado. Então é assim que os pacotes, por exemplo, eles detectam se o cabeçalho do arquivo está certo ou não pela soma do MD5, tá? E o SH256 é a mesma ideia. Arquivo, gerado o hash do SH256, altero o arquivo, vou tirar o espaço colocado, ou seja, o arquivo será modificado, a numeração muda. Você viu que o MD5 ele é pequeno, então ele tem um hash pequeno, e o outro tem um hash maior. O 512 também gera um hash bem maior do que o do MD5. Bem maior, né? Então são usados também para fazer acesso. Você pode gerar uma criptografia. Eu posso cadastrar um produto ou alguma coisa, gerando a criptografia usando esses comandos, capturando essa saída, e você guarda essa informação, tá? Lembre-se, eles são iguais. Se você pegar aqui, vou criar outro arquivo, arquivo 1, e impor a mesma informação. Vamos aqui analisar como é que seria os cadê? SH512 arquivo, um hash, e arquivo, eu falo do arquivo que eu coloquei, arquivo 1, arquivo, não foi ar não, arquivo 1. Observe que o hash são iguais, tá? É atípico que acontece com a autenticação. Eu estou usando o usuário e senha aqui, quando eu passei o usuário que eu tecla Enter, que eu passei minha senha e tecla Enter, ali ele vai gerar um hash do que eu passei e comparar com o que está lá no arquivo de senha. Se forem iguais, estou com a senha certa. Se não forem iguais, olha, senha errada, bonitão. Passa de novo, tá? Bom, gente, e aqui nós encerramos, até que enfim encerramos o objetivo 103.2, tá certo? Se você assistiu até aqui, já sabe, deixa o teu gostei, compartilha, avisa as pessoas. Se não é inscrito aqui, muita gente que, como acontece com todo canal do YouTube, muita gente que assiste os vídeos não é inscrito. Te inscreve, certo? Põe Jesus no seu coração, tá? E que você tenha uma excelente vida, um excelente dia, um excelente final de semana, um excelente ano, uma excelente semana, certo? Com as pessoas que estão ao seu redor. Ame-vos aos outros como eu vos amei. É o mandamento do homem, tá? Até o próximo vídeo. Um abraço.